Olá, amigos e amigas. Voltamos para gravar a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Estudo que acontece às 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu e que nesse momento estamos utilizando essa ferramenta da internet, gravando as aulas e enviando para que as pessoas possam, na segurança dos seus lares, assistir e continuar os seus estudos. Muito bem. Estamos trabalhando a introdução feita pelo tradutor José Herculano Pires e agora estamos no penúltimo item dessa introdução, quando ele vai abordar o problema religioso. Muito se questiona se o Espiritismo é uma religião. Alguns o consideram apenas uma filosofia com comprovações científicas, mas a definição mais completa seria uma filosofia com comprovações científicas e consequências morais religiosas, não é? Então, sim, a doutrina espírita é uma religião, não uma religião nos moldes das religiões tradicionais, que são muito mais preocupadas com as questões exteriores, com os ritos, com os cultos. Essa não é realmente a tônica da doutrina espírita, não temos essa preocupação. E não tendo esses rituais, muitas pessoas entendem então que o Espiritismo não é uma religião, já que não tem iniciados, aquelas pessoas que são sacerdotes, que têm poder sobre os demais. Não temos isso. Não sei se vocês sabem, isso é uma coisa ótima e ao mesmo tempo perigosa. Mas qualquer pessoa pode abrir uma casa espírita. Ela só vai à prefeitura, aos órgãos competentes, regulariza ali, registra e age. Mas e se ela não seguir os princípios espíritas? Bom, tá cheio de casa espírita que faz isso. É um processo extremamente democrático, não é? Não tem chefe no espiritismo. Mas e a FEB, Federação Espírita Brasileira? Ela tem sim a responsabilidade organizacional. Em cada estado, tem um órgão que representa o Estado lá no Conselho Federativo Nacional. No caso do Estado de São Paulo é a USE, União das Sociedades Espíritas. E as casas espíritas podem ou não ser associadas a esse órgão, o que é muito importante que seja, mas algumas casas espíritas optam por não seguir os princípios espíritas, aí põe o nome casa espírita, porque querem colocar. Então isso é bom, mas por outro lado traz algumas distorções. Portanto, se nós pensarmos em termos de hierarquia, de comando, de rituais, a doutrina espírita não é uma religião. Mas olha com o que ela se preocupa, e é isso que o Herculano Pires vai mostrar aqui. Começa falando de Deus, dando uma definição filosófica que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É a resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que daqui a algumas semanas a gente vai estar estudando. Kardec, ele procura tirar a concepção do Deus antroposomórfico ou antropomórfico. Antropo, homem, zoo, animais, mórfico, forma. Então lembra, por exemplo, em algumas civilizações como os egípcios, os deuses eram antropozoomórficos, metade humanos, metade animais. Para os judeus, para a cultura judaica cristã, ele era antropomórfico, ou seja, aquela ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus tinha um formato humano. E aí, como que se explica isso? Como que a doutrina espírita explica essa questão? Explica justamente ao dizer que, na definição de espírito, não perispírito, de espírito, nós temos a seguinte resposta no Livro dos Espíritos, que é uma centelha, uma luz, para que nós possamos entender. E aí então é essa centelha, é essa luz que é a imagem e semelhança de Deus, não é? E não o corpo físico, não a forma física do organismo que nós temos enquanto estamos aqui encarnados. Bom, vai tratar, ao longo do livro nós voltaremos nisso, mas dos chamados atributos de Deus. Para quem está chegando à doutrina espírita, olha como é muito importante entender a forma como o Espiritismo vê Deus. Olha lá,
ele é eterno, ou seja, não teve começo, não terá fim. Ele é imutável, sendo assim, suas leis também são imutáveis, as que regem o universo. Imaterial, não há nada de material em Deus, é único. Essa ideia já trazida por Moisés, né, por Abraão antes de Moisés. É todo poderoso, ou seja, é o ser supremo do universo. É soberanamente justo e bom. Entender Deus assim é o que nós damos conta hoje. Não é possível nós compreendermos mais do que isso. Não é porque é mistério, porque não, só porque nós ainda somos muito ignorantes. Então, no atual estágio, temos mais condições do que na época que Cristo esteve encarnado, ou mais ainda do que na época que Moisés trouxe lá os 10 mandamentos, mas ainda assim muito distantes da compreensão que teremos daqui a algumas centenas, milhares de anos, quando formos espíritos bem mais aprimorados. No atual momento, é a melhor forma que temos para compreender a extensão de Deus, né? A forma filosófica, já que não temos como traduzir, a não ser em palavras, essa definição, essa explicação. Bom, aqui Kardec vai dizer que esses atributos é uma interpretação humana, é uma forma, justamente como eu disse, para tornar didático e palatável, né, para a gente aí essa compreensão de Deus. Então tira a forma antropomórfica e cria essa ideia de um Deus muito mais do que isso. Essa ideia de imagem e semelhança, veja que é fruto ainda do nosso egoísmo, né, como centro do universo, que até o século XV a humanidade acreditava, na sua grande maioria, que a Terra era o centro do universo, que a Terra era plana, que só existia a Terra. E aí a ciência foi, né, desconstruindo esses conceitos. O universo é infinito e imaginar Deus como sendo um ser humano com sentimentos semelhantes é realmente muito infantil da nossa parte. Deus é muito mais do que isso, mas nós ainda só temos como compreendê-lo de duas formas: através dos seus atributos, como nós citamos e vamos estudar, e através das suas obras, que já já vamos falar sobre isso. Importante também que o Kardec tira aquela ideia de panteísmo, de que nós somos um pedaço de Deus que nos desprendemos, que passamos por um processo evolutivo e depois voltamos para Deus, como se Deus estivesse sempre faltando pedaços, né? Porque os seus pedaços estão espalhados. Não é essa a ideia da doutrina espírita. Nós somos indivíduos, somos individualidades, né? Quando fala em voltar para Deus, é voltar no sentido figurado, não para sumir a individualidade, sim para estar digamos assim, na sintonia daqueles que são capazes já de entender a divindade, muito distante da nossa situação atual. Um pouco abaixo, a seguinte frase: o homem deve conter-se nos limites de si mesmo, cuidar das suas imperfeições, melhorar-se. Basta-lhe saber que Deus existe e que é justo e bom. Vamos pensar, se você que está assistindo a nossa aula aqui está com algum problema, o que é bem provável e possível, né? Já que temos problemas a resolver, só o fato de nós termos a convicção, não é sabermos, né, mentalmente, mas termos a convicção de que Deus é justo e bom, nós já melhoramos a nossa vida em muito. Por quê? Porque nada que nos acontece é injusto. Ah, mas eu estou passando por uma situação muito difícil. É para o meu aprendizado. Deus é soberanamente justo e bom. Aquilo que nos acontece é para o nosso aprendizado. Imagine uma criança pequena, 5 anos, quando os pais dizem: olha, você tem que tomar esse remédio. E a criança chora, faz birra, não quer tomar o remédio porque é um remédio amargo. Ela acha que os pais não gostam dela, né, porque estão dando a ela algo ruim. Mas os pais sabem que aquilo é o que pode salvar a vida da criança. É mais ou menos as situações difíceis que nós passamos na vida, né? Reclamamos, esbravejamos, mas é o remédio amargo que precisamos tomar para o nosso próprio bem. Então,
algo que nos acontece que à primeira vista pode nos parecer muito injusto, seguramente tem uma causa e tem um motivo para estar acontecendo. Se nós simplesmente nos revoltarmos, não vamos tirar proveito disso. Seria equivalente a nós cuspirmos o remédio. Não é? Vamos ter que tomar de novo, até aprendermos e nos curarmos das nossas imperfeições morais, das nossas mazelas. Voltamos daqui um pouco para a terceira e última parte e encerrar a nossa introdução do Herculano Pires.